Olá! Hoje vamos mergulhar num ensaio filosófico que, olha, é daqueles que nos põe mesmo a pensar. O absurdo, do Thomas Nagel. É uma ideia que nos desafia a olhar de outra forma para tudo aquilo que levamos tão, mas tão a sério no nosso dia-a-dia. Vamos a isso? Todos nós, acho eu, temos uma ideia do que é absurdo, não é? É aquele momento estranho, quase cômico, em que a realidade parece não fazer sentido nenhum. E é exatamente por aí, por esses exemplos do cotidiano, que o Nagel começa a sua exploração. Pensem nisto, imagina a situação, alguém a declarar o seu amor mais profundo a uma mensagem de voz automática. Ou então, um criminoso conhecido por toda a gente a ser nomeado presidente de uma instituição de caridade. E o clássico, claro, no momento de máxima solenidade, as calças simplesmente caem. São estes os momentos absurdos que a gente reconhece e que até nos fazem rir. É aqui que a coisa fica séria. O Neil pega nesta ideia de desajuste, de algo que não bate certo, e lança a grande questão. E se este tipo de absurdo não for só um acidente de percurso, um momento ou outro, mas sim a condição fundamental de toda a nossa existência? A ideia principal de Nagel é, no mínimo, surpreendente. Para ele, o absurdo não é um choque entre nós e um mundo que não quer saber de nós. Não, nada disso. A colisão, o verdadeiro conflito, acontece inteiramente dentro da nossa própria cabeça. E como é que essa colisão acontece? Bem, acontece porque nós vivemos com duas perspectivas em simultâneo. Por um lado, somos o participante, aquele que está completamente mergulhado na seriedade da vida, a levar tudo a peito, e por outro lado, somos o espectador, aquele que consegue dar um passo atrás e ver tudo à distância, quase como se não fosse nada conosco. E é este o ponto central. O absurdo para Nagel é exatamente este atrito, esta tensão constante entre a importância gigantesca que damos a tudo o que fazemos e a consciência, sempre presente, de que podemos sempre duvidar se tudo isso importa assim tanto. Ok, então vamos aprofundar um pouco mais isto. Vamos ver de perto cada uma destas perspectivas que estão sempre em conflito dentro de nós. Primeiro, a visão do participante. É só pensar na energia que gastamos todos os dias. A preocupação com a saúde, com a carreira, com as relações, com o que os outros pensam, é um trabalho a tempo inteiro e nós levamos-lo de forma incrivelmente séria. E, na verdade, temos de o fazer. É assim que se vive. Certo. Agora vamos fazer algo que nós, seres humanos, conseguimos fazer de uma forma única. Vamos recuar. Sair de nós mesmos por um instante e observar-nos como se fôssemos outra pessoa. O que é que vemos? E aqui o Nagel usa uma analogia brutal. De repente, as nossas lutas, as nossas preocupações tão urgentes parecem o esforço de uma formiguinha a tentar subir um grão de areia. Desta perspectiva mais vasta, quase cósmica, as nossas ambições e os nossos dramas parecem pequenos, quase sem importância. E aqui está o nó da questão. O absurdo não é só existir esta visão de fora. O absurdo é que nós conseguimos ter essa visão e logo a seguir voltar para dentro da nossa vida e continuar a levar tudo a sério. É como se víssemos a formiga, percebêssemos que somos a formiga e mesmo assim continuássemos a empurrar o nosso grão de areia com a mesma dedicação de sempre. Claro que, perante esta sensação de que talvez nada disto importe, a reação mais natural é tentar fugir. É procurar um propósito, algo maior do que nós, que dê sentido a tudo isto. E onde é que se procura esse sentido? Bem, nos sítios do costume. Dedicar a vida a uma causa, ao progresso da ciência, à humanidade ou a servir a Deus. A ideia é simples. Se a nossa vida fizer parte de algo muito maior, então ela também ganha importância. Mas Nagel diz que não é bem assim. O argumento dele é que isto é só adiar o problema, porque se nós conseguimos dar um passo atrás e duvidar da importância da nossa própria vida, também conseguimos dar um passo atrás e duvidar da importância da história, da ciência ou até mesmo de Deus. No fim de contas, as justificações têm de parar em algum lado. A dúvida continua lá. E é aqui que a visão do Nagel se torna muito diferente da de outro grande filósofo do absurdo, o Albert Camus. Para o Camus, a luta é com o exterior. Nós gritamos por um sentido e o universo fica em silêncio. Para Nagel, a luta é interna. O problema não é o mundo ser indiferente. O problema, ou a maravilha, é a nossa capacidade de ter estas duas visões opostas ao mesmo tempo. Então, se esta condição absurda não tem escapatória, o que é que fazemos? Desesperamos? Revoltamo-nos? Nagel sugere um caminho diferente. Um caminho muito mais irónico.
Basicamente, há três grandes respostas. Uma seria o desespero, que para Nagel é um erro. Outra seria o desafio heróico, à la Camus, levantar o punho ao universo. Mas Nagel acha isso um bocado romântico e autopiedoso. E depois há a sua proposta, a ironia. É reconhecer a nossa pequenez cósmica, mas em vez de chorar, sorrir. Esta citação resume tudo na perfeição. Se, do ponto de vista da eternidade, não há razão para achar que alguma coisa importa, então o facto de nada importar também não importa. É uma lógica impecável que nos desarma a angústia. Esta falta de um sentido final, na verdade, liberta-nos para vivermos as nossas vidas, levá-las a sério, mas com um piscar de olho irónico. E agora, para terminar, vamos ver como tudo isto nos leva a uma conclusão incrível sobre o que afinal significa ser humano. Nigel faz uma pergunta muito simples: por que é que a vida de um rato não é absurda? Ele também luta, também se esforça. A resposta é que um rato não consegue dar um passo atrás e ver-se a si mesmo como apenas um rato. Falta-lhe esta nossa capacidade de nos vermos de fora. Ou seja, o absurdo não é uma condição de toda a vida, é uma condição exclusivamente nossa. E esta é a reviravolta final. Este sentimento de absurdo não é um defeito fábrico, não é uma falha. Pelo contrário, é uma consequência direta da nossa capacidade mais avançada e fascinante, a autoconsciência. No fundo, é o preço que pagamos por sermos tão complexos. O que nos deixa com esta pergunta para refletir. Se esta condição tão estranha nasce da nossa maior qualidade, será que devemos vê-la como uma maldição, algo de que temos de fugir a todo custo? Ou será que, como Nagel sugere, é algo para ser reconhecido, aceito com ironia e, talvez, até abraçado como aquilo que nos define como humanos? Fica a reflexão.